Que vocês sejam bem-vindos, tá? E que vocês consigam encontrar aquilo que vocês estão em busca, tá bom? E com certeza, se for do merecimento, o Pai Criador e o plano espiritual estarão atendendo dentro do que for fazer. E aos demais que estão aqui, né? Que os benfeitores espirituais possam acolher os nossos dois irmãos novatos e todos os demais, como sempre, acolher. Certo? Então tá, vamos lá. A Ivanil pediu para passar o recadinho para vocês. Então vamos lá. No dia 12, será a palestra do mentor. A palavra de mentor, tá? E então, por favor, né, que se puderem comparecer, será muito bom, porque a palestra de mentor, a palavra de mentor sempre nos dá muita luz, né? É uma terça-feira. Oi? É uma terça-feira. Uma terça? É uma terça-feira, tá? No dia 16 do 12 será a entrega das sacolinhas para as crianças assistidas, tá? Será um total de 77 sacolinhas aqui, certo? Teremos o almoço de confraternização no dia 16 também. No dia 16 terá o almoço de confraternização, R$10 por pessoa, criança não paga, e aquele que puder trazer alguma coisa, um salário, um doce para poder completar, né, será muito bem-vindo. Quem quiser vir pegar os R$10 pode entregar ali para a Eliane. Tá? Ela está recebendo. Certo? Também no dia 12, na palavra de mentor, será fixado o dia do início do próximo ano, os trabalhos da casa. Tá? Acho que é só, né? E a água, né, sem gás, para que ela possa ser fluidificada e entregue às pessoas que são assistidas pela casa. E fazem esse tratamento. Certo? Muito isso, né? Vamos fazer a nossa abertura. Alguém quer fazer a subida vibratória? Ele vai fazer? Vai, fazer. Opa! Santificado seja o vosso nome. Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu e em toda a terra de lutas e sofrimento. Perdoa, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos de amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, e assim seja sempre. Muito obrigado. Amém.
pessoal, eu fui chamado para falar algumas coisas, tá? Eu não sou palestrante, mas a gente busca falar algumas coisas, primeiras de palavras que vão nos auxiliar, nos inspirar, nos instruir. E a gente começa uma busca lá nas nossas aulas básicas do Espiritismo, né? E a gente vai lá no Livro dos Espíritos. Logo a primeira pergunta que foi feita aos Espíritos foi: o quê? Que é Deus? Tá? E os Espíritos, nessa primeira pergunta, ele nos dá a seguinte resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus, tudo. Certo? Logo em seguida, a gente continua estudando. Se Deus, ele é a causa primeira, e ele fez toda a matéria, tudo que é matéria. E eu comecei a buscar, e lá na pergunta 22 tem essa pergunta: que definição podeis dar da matéria? E os Espíritos respondem a Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 22. A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua função. E ainda continua. De acordo com essa ideia, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, o espírito, para ele poder estar exercitando as suas funções aqui, ele precisa de uma ferramenta. Que essa ferramenta, o que é? É o corpo, é a matéria. E aí, então, já que o espírito atua em cima dessa matéria, aí vem a outra pergunta: o que é espírito? Está lá na pergunta 23 do Livro dos Espíritos. E a resposta dos Espíritos foi: é o princípio inteligente do universo. Então, veja que nós já fechamos uma trindade aí: Deus, a matéria e o Espírito, que é o princípio inteligente. Qual é a natureza íntima do Espírito? Essa é a pergunta 23A. E a resposta foi: não é fácil explicar com a vossa linguagem, porque vós, ele não é, para vós ele não é nada. O Espírito não é algo palpável, mas para nós é alguma coisa. Então veja, eu, Ismar, espírito encarnado, e o Ismar desencarnado, para quem acredita no Espírito, tudo bem, mas para quem não acredita, ele não é nada. Né? Para um ateu, acabou. Ele desencarnou, acabou, não tem mais nada. Não tem princípio inteligente, não tem mais nada. Só existia ele enquanto ali em vida. Depois que morreu, o corpo vira um esterco, porque essa semana me falaram isso, né? E foi um absurdo, mas, né? Essa trata-se de uma pessoa ateia, e ele, inclusive, meu tema não era esse, meu tema seria em tentar esclarecer. Não sei se vocês já ouviram dizer, há certas correntes de crença que dizem que Kardec era racista. Já ouviram dizer isso? E eu fiquei tão incomodado como doeu. Né? A gente que conhece um pouquinho do Espiritismo, a gente que está trilhando, tentando galgar um pouco, dói. Porque caramba, justa a nossa religião, que prega a igualdade, que sabe, não existe a diferença entre o pobre, o rico, o preto, o branco, o inteligente, o nécio. E de repente o cara vem falar que Kardec era racista. E aí eu vou buscar lá na Gênesis e realmente ele faz um comentário da inferioridade do negro. Só que para um ateu é difícil você explicar para ele
tá? Em que a terra foi povoada por esses espíritos que vieram de outras e outras vidas, de outros lugares, e que vieram para este planeta um para ajudar o outro, e que nós temos diversas raças, dentre elas a adâmica, o negro. E aí, como que você vai explicar para um cara que não acredita que existe espírito, que ele está equivocado, que ele está falando, sabe, cocô? É difícil, tá? Mas então, eu falei, não, eu não vou, já até fui muito longe, eu não vou falar sobre esse tema racismo, porque a gente, para falar, a gente precisa se inteirar mais, precisa se completar mais, né? E como estava muito em cima da hora, eu falei, não, eu gostaria de debater, porque eu gosto de polêmica. Se tem uma coisa que eu amo, é a polêmica. E eu não podia abraçar essa polêmica, porque eu não estava preparado para entrar nela, né? Bom, então, voltando. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma. O nada não existe. E é verdade, o nada é coisa nenhuma, o nada não existe. Então, para quem acredita que o espírito é o espírito é alguma coisa. Mas para quem não acredita no espírito, o espírito é o nada. Né? Então, a resposta dos espíritos foram essa. Aí, vê lá. Haveria, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Isso está lá na pergunta 27. E os espíritos responderam, sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria. São os princípios de tudo o que existe. É a Trindade universal. Então, se nós pegarmos Deus, que é a sabedoria suprema, o Espírito, que é a faísca do amor de Deus e a criação de Deus, e a matéria, que é pelo qual nós tanto necessitamos de estar presente para a nossa evolução, então aí a gente forma essa trindade universal. Eu já falei na palestra passada que nós somos partículas do fluido universal, não é isso? O espírito propriamente dito não tem nenhuma cobertura, ou, como pretendiam alguns, é envolvido por algumas substâncias. Pergunta 93 do Livro dos Espíritos. O espírito é envolvido por uma substância vaporosa para vós, mas ainda bem grosseira para nós. Suficientemente vaporosa para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde quiser. Então você veja que o espírito, ele se transporta. Só que nós ainda, por não estarmos nessa elevação, nós ainda usamos desse vapor, né? E para elevar a atmosfera e para onde quiser. Assim como nas sementes, os germes do fruto é envolvido pelo perisperma. Do mesmo modo, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório, por comparação, pode-se chamar perispírito. Então, nós já sabemos que nós, encarnados, nós estamos em três partes. Né? Nós somos três partes nesta parte. Eu, Ismar. O corpo, Ismar, a matéria. O espírito, Ismar, que anima essa matéria. E o perispírito, que são as almas que o Ismar tem. São os registros do espírito Ismar. Que ontem ele foi Pedro, hoje é Ismar, amanhã é Paulo e aí vai. Certo? Então fica tudo registrado no perispírito. O perispírito é o elo que liga o espírito à matéria. Ismar não é bobo não, é Pedro e Paulo, né? Oi? Ismar não é bobo não, é Pedro e Paulo. Eu vou escolher Jean e Mané, viu? Ai. Bom, então vamos lá. O perispírito traz os registros das nossas vidas passadas, sendo ele o elo entre o corpo e o espírito, e nele fica registrado tudo o que fizemos.
ele é um arquivo das experiências multifárias das encarnações. Impõe na aparelhagem física desde a concepção, mediante o metabolismo psíquico muito complexo e sutil. Então, vocês até estão conseguindo pegar a ideia, né? As limitações, coerções, punições, ou a faculta amplitude de recursos físicos e mentais. Então, está tudo registrado ali no perispírito. Tudo que nós aprendermos, tudo que nós fizermos, estará registrado no perispírito, porque ele funciona como um arquivo. Tá? Daqui a pouco nós vamos entrar aonde é a minha intenção. Na amplitude dos recursos mentais, conforme as ações do estágio anterior na carne, em que o espírito se compliciou com o erro ou levantou pela dignificação. Esta afirmação vem de Joana de Ângelo. Então, todo esse registro que está no nosso perispírito, e tudo aquilo que estiver de ruim, por aquilo que nós somos cúmplices, porque nós tivemos o quê? O livre-arbítrio. A gente tinha a noção do erro, ou pelo menos poderia ter essa noção do erro, para isso nós somos inteligentes, e mesmo assim nós resolvemos assumir as consequências. Então nós somos cúmplices dos nossos males. Tá? Ou então, se nós nos elevarmos, que essa é a intenção de cada um, encarnar, que é a elevação moral e espiritual, tá? Então vem pela sua dignificação. E essa afirmativa vem de Joana de Ângeles. Em suma, nos diz o Espiritismo que é o perispírito, o laço que vai nos ligar às outras existências e que nos colocará diante dos nossos méritos e deméritos, foi o que eu acabei de falar. Né? Se nós fizermos a lição de casa certinho, nós vamos aqui ganhar méritos. Se nós falharmos, nós vamos estar, estaremos em deméritos, sem os méritos dele. E essa é a intenção. Os vícios são as maiores chagas da humanidade nos tempos atuais. Então já dá para entender qual é o assunto que eu estou trazendo, né? Trazer os vícios. O que é vícios para vocês? Alguém pode citar um vício? Fumar é vício? Tabaco. Beber é vício? Comer demais é vício? Dormir de menos é vício? E dormir demais é vício? Comer muito é vício? Não comer é vício? Falar mal é vício? Então a gente tem mania de achar que vício é só o cigarro, a bebida ou a droga. A droga lícita e ilícita. Quando na verdade o vício vai muito. A turma, eu adoro sexo, eu gosto de sexo, eu tenho que fazer sexo 3 vezes ao dia. Uma pessoa doente, isso é vício. E todas as vezes que a gente está usando caminhos o qual a gente vem prejudicar a ferramenta que nos foi dada, tá? Nós estaremos registrando no nosso perispírito toda essa agressão. E quando nós desencarnarmos, o perispírito segue a viagem com o espírito e a carroça fica. O esterco que o nosso amigo lá atrás falou fica. Quem assistiu aquele filme A Vida Continua? Vocês lembram da explicação que aquele senhor dá sobre o espírito, o perispírito e a matéria? Lembra disso? Eles eram desencarnados, porque até então eles não sabiam que eles estavam desencarnados, né? Eles estavam numa colônia, certo? E aí ele começa a falar do espiritismo, e ela fala, mas o que é isso? E ele explica, do espírito, do perispírito e da matéria. Eu não entendi nada.
Ele fez uma explicação que eu achei maravilhosa. Ele falou, vamos imaginar o seguinte. Um homem tem uma carroça e um cavalo. E ele está seguindo uma viagem. Chega lá na frente, vamos imaginar que a carroça é o corpo. O homem é o espírito e o cavalo é o perispírito. Chega lá na frente, a carroça quebra, mas ele tem que continuar a viagem. O que ele faz? Ele monta no cavalo e segue viagem, ou seja, o espírito desencarna e o perispírito, que é o arquivo, são os registros, segue junto com o espírito. Né? Vocês entenderam isso? Então vamos lá. Segundo o neurocientista Stephen Klein, em seu livro A Fórmula da Felicidade, quando enveredamos na obtenção dos prazeres grosseiros, a área cerebral estimula exatamente a mesma, com larga produção da serotonina e a dopamina, né? Que dão a sensação transitória do prazer. Então, esses dois elementos, ele nos traz aquela sensação de prazer, certo? A má notícia é que, imediatamente após, os hormônios contrarreguladores são liberados, dando uma sensação de mal-estar e indisposição. Então, na hora, a gente fuma. Então, a gente sente aquele prazer do cigarro. Eu sou tabagista. Né? Hoje eu estou em abstinência, mas eu sou tabagista. Certo? Então, me dá vontade de fumar, eu acendo um cigarro e... Mas depois o que acontece? É aquela tosse, aquele peso, aquela respiração, sabe? É a resposta. E quando a gente bebe? Você enche a cara, no outro dia você acorda uma ressaca desgramada. Ou a pessoa gulosa, ela come demais. Aí vem aquela indigestão, aquela coisa, né? Então, os hormônios que eles vêm liberar essa sensação do mal-estar. Quando ingeramos bebida alcoólica, quando buscamos a sexolatria, sem a afinidade, quando comemos, principalmente doces, de forma exageradamente, né? Quando nos drogamos, sejam drogas lícitas ou ilícitas, as lícitas, que dá como cigarro, as bebidas alcoólicas, né? As ilícitas são aquelas que são proibidas por lei, né? Nós estamos, portanto, estimulando numa área o sistema límbico. O sistema límbico, ele é uma unidade, eu só peguei menos de palavra, porque era muito grande. A unidade responsável pelas emoções e os comportamentos sociais. Mas ela vai muito mais além que isso. Mas só para a gente ter uma ideia, o que é límbico? Porque para mim era um palavrão, foi a primeira vez que eu vi essa palavra. Numa busca desenfreada pela serotonina em nosso organismo, o problema é que, após a bebida, vem a ressaca. Após os lautos banquetes, vem a indigestão e a sonolência. Após o sexo sem amor, vem a melancolia e o desinteresse. Então, se a gente pegar por aí, a gente vai ver que realmente são esses sentimentos que a gente tem. Uns mais, outros menos, mas tem esses sentimentos. Assim como no longo prazo, destruímos prematuramente o nosso templo físico, o nosso corpo. Porque a partir do momento que a gente começa a fazer uso em demasia de muitas coisas, o qual o nosso corpo não resiste, a gente está agredindo o nosso corpo. Isto é o quê? Um autossuicídio. E todos esses malefícios que nós estamos fazendo contra o nosso templo vai ficar registrado no perispírito. Então, muitas vezes, isso é uma explicação para uma pessoa que ela tem problema respiratório, passa pelos melhores médicos e não, você não tem nada. Mas tem que ter uma explicação. Eu tenho problema de respiração. Outro, eu tenho problema estomacal.
Mas você nasce no estômago sadio. Não é possível. Você não é médico. Mas isso aí ele está trazendo lá de trás, porque ficou carimbado, ficou registrado no seu perispírito. Ele machucou o perispírito dele. Como bem diz Paulo de Tarso, o salário do pecado, abre aspas, vício, fecha aspas, é a morte. Isso está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Então, o salário do pecado, por que existe o pecado da gula, um monte de pecados, né, os pecados capitais? Não é porque é pecado fumar, é porque fumar traz prejuízo ao corpo. É pecado comer, é que comer em demasia traz prejuízo ao corpo. Não é pecado fazer sexo, é pecado você não saber usar como fazer o sexo. Esse é o pecado. Só que a turma fala dos pecados, mas só fala que é pecado. E joga aquela coisa de chumbo nas tuas costas para você carregar aquele fardo de chumbo. No livro dos Espíritos, Fenelon nos orienta que a predominância da vida moral sobre a vida material é um poderoso instrumento para enfraquecermos o nosso egoísmo, causa de todos os vícios. Isso está lá na pergunta 913. Então, todos esses nossos defeitos, ele vem do quê? Do nosso egoísmo. Nós somos egoístas. Tá? Primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Vocês lembram? Para Deus, não é? Então, primeiro mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas. Jesus nos orienta com exatidão sobre como nos libertar da escravidão material. Como tudo no universo está impregnado da presença, da divina presença, segundo esclarece o nosso mestre William Kardec, no capítulo 2 da Gênese Kardeciana, a providência divina. Ao nos apegarmos a algo material, estamos substituindo o todo pela parte. E isso nos causa dor e dependência. Quando a gente abre mão de um todo para ficar naquela coisa pequenininha, tá? Nós vamos sofrer por isso, né? Porque a gente fica preso àquilo. Às vezes a gente carrega um lixo, né? Durante anos e anos, alguém te causou uma mágoa, você vai ganhar um câncer porque alguém falou há 20 ou 30 anos atrás que você era feia, que você era careca, que você era gordo. E aí você carrega esse lixo mental, 30 anos, criando um monte de ácidos para acabar com o teu estômago, perdendo noites e noites de sono, matando o seu corpo, por uma pequenice. Quando nos direcionamos nossa mente para a fonte, fazemos o processo contrário. Portanto, planificamos o nosso vazio psicológico pela consciência plenitude. Você muda a sua sintonia. Certo? E aí a gente lembra daquela máxima: orai e vigiai. A solidão pelo amor maior, a parte pelo todo. O sofrimento, o afastamento dos vícios pela felicidade da percepção do contato íntimo com Cristo, numa forma de prazer infinitamente maior e mais duradoura. Então, na medida que a gente começar a se desligar dessa pequenez e nos ligar ao muito maior, tá? Isso só vai poder nos trazer o quê? Uma coisa mais duradoura, mais firme, um prazer muito maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas significa, portanto, substituirmos os prazeres menores, materiais, grosseiros e efêmeros, por um prazer incomensurável maior e mais suave e eterno.
À medida que a gente começar a mudar a nossa sintonia, nós começamos a melhorar isso. Quando seguirmos o primeiro mandamento e colocamos que o espiritual acima do material, e é isso que põe em contato com a nossa verdadeira essência, nos reposicionando nos trilhos da nossa missão na Terra e nos facilitando com a paz espiritual dos justos. Então, na medida que nós começarmos a entrar nessa retidão, nesse caminho, nós vamos entrar nesse trilho. E na hora que nós entendemos por que nós estamos aqui, nós estamos na Terra encarnada, por quê? Porque nós somos turistas. Nós viemos passear na Terra, é assim? Não, né? Nós viemos aprender, nós viemos corrigir, nós viemos consertar um monte de caquinhas que nós fizemos e deixamos lá para trás. E nós pretendemos ir para os mundos ditosos que o Mestre nos promete. E aí, nós, dentro da doutrina kardeciana, dentro da doutrina espírita, e até mesmo nossos irmãos espiritualistas, eles entendem que nós estamos passando por isso para crescer. Porque para chegar para o céu não é fácil, não tem atalho. Não basta a gente, de repente, gritar lá no portão, Senhor, Senhor, e o portão vai se abrir só porque nós gritamos Senhor, Senhor. Porque senão Deus não estaria sendo justo. Ele vai nos dar tantas quantas vezes for necessárias oportunidades de virmos para consertar os nossos erros pretéritos, para nós crescermos. Há uma sinergia entre o amor a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Sinergia é a associação entre dois ou mais órgãos. Significa cooperação. É um termo de origem grega, sinergia útil. Certo? Então, veja que aqui Jesus ele já está começando a nos confundir, né? Mas não é confundir na intenção de separar, mas de colocar tudo junto. É uma confusão, está fundindo tudo num só. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si próprio. Não tem como eu amar ao meu próximo sem amar a Deus e não me amar. Não tem como eu me amar se eu não amar o meu próximo e não amar a Deus. É impossível amar a Deus e odiar o meu próximo. E odiar a mim mesmo. Percebe como uma coisa está intimamente ligada à outra? Não dá para separar. Pois Jesus Cristo nos afirma isto. Esses mandamentos áureos se retroalimentam. E é um trabalho ou um esforço para realizar uma determinada tarefa muito complexa e poder atingir atingir o seu êxito final, que é o nosso crescimento. Não podemos amar o nosso próximo sem amarmos a nós mesmos. Acabei de dizer. Se estamos nos desvalorizando e nos destruindo fisicamente através dos vícios. Então veja, quando a gente começa a destruir o nosso corpo, o nosso perispírito, ele começa a registrar tudo isso. De que forma nós vamos amar o nosso próximo se a gente está destruindo? Imagina o nosso filho vendo a gente fumar e beber, e você chegar para o seu filho falando, não pode fumar, viu filhinho? Não pode beber. Você é a referência dele. Amar a Deus e a si mesmo da melhor forma possível, pois percebemos que o nosso si é o corpo físico, mas o espírito imortal é, por sua vez, que já está mergulhado na consciência maior que o eterniza e o ilumina. Então, na medida que a gente começa a fazer esse crescimento, a gente começa a buscar essa iluminação. E aí, velho, amar a Deus é amar a si, porque a qualidade da nossa vida melhora infinitamente
quando submetemos a nossa pequena vontade pessoal, vontade à maior. Quando nós pegamos aquela nossa pequenina vontade. Bom, eu adoro comer pudim, mas eu vou comer só uma fatia. Em vez de comer um pudim inteiro, eu vou comer só uma fatia. Eu vou estar me preparando para uma coisa maior. Se eu comer o pudim inteiro, eu estou dando mais valor à coisa menor, esquecendo da maior. Quando nos libertamos dos vícios, encontramos o Cristo que habita em nossos corações e que nos permite ouvir a sua voz, que nos guia invariavelmente à felicidade própria e à das pessoas que amamos. Então, na medida que a gente começa a desligar daqueles erros, daquelas falhas, daquelas nossas atitudes, a gente começa a ouvir a voz da razão, a gente começa a ouvir Jesus nos falando, nos chamando a atenção, e aí a gente caminha para a felicidade, e a felicidade de todas aquelas pessoas que estão ao nosso lado, né? Quando nós nos autodestruímos, desrespeitamos o amor ao próximo, porque prejudicamos justamente as pessoas que mais amamos. E não é verdade? É verdade. Acabei de dar um exemplo. O pai que fuma falar para o filho que não pode fumar, mas o filho vai acabar fumando, porque ele tem um pai como um exemplo. E alguém tem dúvida disso? É a pergunta que eu faço. Imagine, as pessoas que nós amamos, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos parentes. Eles são os nossos próximos. E nós o amamos. Só que quando a gente não tem amor próprio, como que a gente vai dar amor para essas pessoas? Se a gente não se ama. Se você não se ama, que amor você vai poder dar para essas pessoas? Tudo que nos são caro, são afetados se trocamos pela viciação. E isso antecipará a nossa morte física. A partir do momento que a gente começa a se drogar, a se envenenar, a deixar de cuidar do que desse presente maravilhoso que o Pai Celestial nos deu, que é uma grande oportunidade, que há bilhões de espíritos na crosta terrestre querendo vir para cá e não tem espaço físico, nós somos eleitos, nós temos que aproveitar esta oportunidade de estar aqui, tá? Então não vamos matar não vamos submeter o suicídio, a morte física. Assim é eficaz evitar o primeiro golpe, a primeira mordida, a relação extraconjugal. Devemos colocar em nossa tela mental a figura da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais, amigos, parentes, e perceber o quanto lhes causamos dor em nossas atitudes. Imagina a mãe que ama tanto o filho, e que o filho começa a subtrair tudo dentro de casa atrás das drogas. E ela ama esse filho. E o filho, infelizmente, na dependência da droga, naquela hora que ele está com aquele monte de coisa que traz prazer para ele, ele bate na mãe, ele bate no pai, ele faz verdadeiras barbaridades. Ele é uma vítima. Ele é uma pessoa digna de socorro. Mas ele precisa criar essa consciência. Então, quando a gente vai para o caminho da viciação, nós causamos dor às pessoas que nós, e principalmente as que mais amamos. Imagina o filho vai para a escola e ouvir os amiguinhos falando que seu pai é bêbado. Olha o sofrimento que um pai que tem o vício do álcool leva para essa criança. Não é assim? Então a gente tem que cuidar, a gente tem que trabalhar os nossos vícios e nos afastar. O pai pega, forma lá um prato dentro de uma bacia, ele bota tudo que ele quer comer. Aí o filhinho acha que aquilo está certo, vai fazer a mesma coisa. Aí torna-se o pai obeso, o filho obeso, fica todo mundo doente.
atitude e causa. Na pergunta 913 do Livro dos Espíritos sobre o maior vício, a resposta é o egoísmo. A gente está preocupado conosco, o nosso prazer, a gente não está vendo até onde esse prazer, quem vai atingir esse nosso prazer. Existe aquela velha frase que fala assim, o seu cigarro é seu prazer, né? E se eu fizer xixi na sua cabeça? É meu prazer fazer xixi na sua cabeça. Né? Então, vamos lá. E a maior virtude é o desinteresse pessoal. Está lá na pergunta 893. Então, quando a gente começa a abrir mão um pouquinho da gente em favor do próximo, a gente está sendo beneficiado. É claro que tem uma dosagem, tá? Mas o desinteresse pessoal é o desprendimento, né? Eu não vou comer porque eu vou dar comida para o meu filhinho. Não. Você precisa comer e seu filhinho precisa comer. Se você não comer, você não sustenta ele. Então, você só vai praticar o desprendimento se você só tiver meio pãozinho, se o filho estiver com fome. Aí você fala, não, vou matar a fome do meu filho. Eu fico com fome, mas ele não pode passar fome. Isso é desprendimento, é outra coisa. Portanto, a chave da felicidade e da liberdade é submetermos as nossas pequenas vontades às maiores vontades. Então, abrir mão das nossas pequenas vontades para abraçar as nossas maiores vontades, que é realmente a nossa elevação. Entretanto, em contato com o amor que emana dos nossos corações, exteriorizar o Cristo, o sublime amor que nos vivifica e que nos teve na sua maior expressão no meio Rabi da Galileia. E aí a gente lembra, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por ele. Mas por quê? Porque ele é o maior exemplo. O amor, portanto, substituirá as nossas necessidades, conduzindo-nos rumo ao futuro radiante, que todos nos é aguardado. Então, se nós trabalharmos esse amor ao Pai, amor ao próximo e amor a nós mesmos, nós vamos estar preparando um mundo muito melhor e nós estaremos a caminho desse futuro, né? Que é nos tornando radiantes, né? E é o que o Pai espera de cada um de nós. Por isso Ele nos deu a oportunidade de estar aqui hoje, encarnado, cada um no seu personagem. Certo? É isso que eu tinha a dizer. A biografia que eu usei foi o Livro dos Espíritos, a palestra de Fernando Antônio Neves, que ele é um médico conferencista espírita do Pernambuco, Espiritismo em Dia, que me trouxe à luz o perispírito e o registro de vidas passadas, de Ledo Bittencourt, 8 de outubro de 2011. É isso que eu tinha que dizer. Então, meu tema foi centrado em cima do vício, né? E eu, em cima do vício, eu teria que dizer para vocês até onde o vício é bom e é ruim. Parece que bom ele não tem nada. Ele tem lá algumas horas de prazer, mas em compensação depois ele nos sacrifica e nos traz muito peso, muita dor, né? Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Conforme a gente vai desenvolvendo os vícios, eles vão assim, desequilibrando o perispírito, marcando o perispírito. Oi? Conforme nós vamos desenvolvendo o vício, há alguma dificuldade para o perispírito, alguma marca para o perispírito? Conforme a gente vai desenvolvendo? Sim, na medida que a gente vai purificando, você quer dizer, né? É. Que aí vai havendo aquela fusão, até se tornar um só. Mas aí nós estamos falando de espíritos muito elevados. Vai enchendo de buraquinhos. É, Ela está você perguntando vai se se fere, É. se fere o perispírito ser usuário de vício. Sim, fere, claro, porque ele é o elo, né? Ele é o elo que liga o espírito à matéria. O espírito, qual é a forma do espírito?
Qual é a forma da matéria? E aí vem o perispírito, que pega aquela coisa assim e molda nesse modelo. Sim, quando nós E o perispírito, ele é o elo que liga Sim. todo o espírito à matéria. Nos vícios nós vamos poluindo o nosso perispírito. E depois a gente precisa, com o tempo, evoluir e começar a limpar tudo. Por isso que a gente vem muitas vezes, tá? Para ir reconstruir os nossos erros, né? Porque a gente não vem, aquilo que nós aprendemos na nossa doutrina, Sim. ninguém reencarna para aprender aquilo que já aprendeu. Então, quando Jesus diz que nenhuma ovelha há de se perder, é impossível a gente acreditar que por mais pecador que uma pessoa possa ser, uma figura que esteja passando aqui no planeta Terra, um Hitler, ele vai queimar no caldeirão do capetinho. Não dá para acreditar que o Hitler vai ficar para o resto da eternidade sendo cozido no caldeirão do capetinho. Ele é criação de Deus. Ele só não soube diferenciar o bem do mal. E a partir do momento que ele começa a se conscientizar o que é certo e o que é errado, porque o que é o erro? É a ausência do conhecimento. Não é isso? A treva é a ausência da luz. Então, se nós, por isso Deus nos criou simples e ignorantes para que evoluíssem. Porque se Deus falasse assim para mim, Ismar, eu vou te criar, o que você quer ser? Ah, Senhor, eu quero ser lindo, bonito, maravilhoso, eu vou escolher. Né? E ele vai falar, então, pronto, eu atendi o seu pedido. Seria muito fácil, porque para Deus não é impossível. Mas espera aí, e aquele cara que é estrupiado? E aquele que é bandido? E aquele que sabe, é pobre, miserável? Por que essas diferenças? Então nós viemos para passar por determinadas situações, variadas situações, e viremos tantas vezes quanto precisar, enquanto nós não aprendermos a lição. Então ninguém vai se perder no fogo do capitinha, porque vai reencarnar tantas quantas vezes for necessário. O planeta Terra está em transição. O planeta Terra está deixando de ser prova e expiação para ser regeneração. Opa, o Ismar regenerou. Ele é um espírito regenerado. Ele está em uma posição a mais da evolução. Mas o Zé não. O Zé vai continuar com o Ismar aqui no regenerado? Não. Vamos fazer uma imigração, a providência vai estar preparando outros planetas, outras moradas da casa do Pai, para conduzir esses alunos repetentes para lá. Exatamente. Por isso que eu levantei essa questão, porque todos nós sabemos que o tempo está se tornando cada vez mais curto para a reforma, né? Reforma íntima, que eu digo, para que nós continuemos aqui no corpo terrestre, que vai se tornar um lugar de regeneração. Então, nós temos sempre que ter na mente o amadurecimento da forma que nós conseguimos. E eu acredito que durante todos esses anos de transformações, nós estamos tendo também várias oportunidades, mais ainda do que tínhamos, eu acredito, para que a gente tenha essa evolução mais instantânea, mais rápida, né? Então, muitas vezes, eu tiro por mim. Existem algumas modificações que a gente não faz porque a gente não faz porque não quer, né? Ou porque demanda trabalho, demanda reforma, é difícil, mas se a gente começa um pouquinho que seja por dia, a gente começa a modificar uma semana, um mês. Então, assim, é necessário começar. Eu sou uma pessoa um pouco desfocada, eu sempre fui muito desfocada no passado, hoje eu já sou mais conscienciosa nesse ponto. Então, muitas coisas eu começo a fazer e me ponho a fazer 1, 2, 3, 4. Porque mesmo não me sentindo capaz, conforme eu vou fazendo, né? Eu vou me tornando e me sentindo mais capaz. Porque às vezes
O não fazer é que a gente tira pela gente mesmo, por aquilo que nós vivemos. E muitas vezes a gente tem a fortaleza de modificar e a gente não tem esse conhecimento. Então, quantas vezes nós escutamos dos nossos amigos espirituais e dos nossos amigos carnais: você consegue, você pode, você tem a capacidade. E muitas vezes o que nos falta é acreditar nessa capacidade, que ela existe, ela vai transformar. Certo que não vai ser fácil, né? Que nem você disse, né? Isso não é fácil. E assim a gente vai levando, né? Existem alguns exemplos que a gente não tem bons exemplos, né? Na vida. E eu acredito que a gente, desses maus exemplos, a gente tem que tirar uma lição para que a gente não seja igual e faça uma história diferente, né? É a história dos filhos gêmeos, que tem o pai e a mãe que não cuidam, né? Que os pais bebem, não cuidam, e tudo mais. Um se tornou um ladrão, porque ele disse que ele não possuiu nenhum tipo de exemplo na vida, e o outro não. O outro ele se tornou um advogado ilustre, porque ele disse: eu passei ocasiões difíceis e eu não gostaria que isso se repetisse na minha vida para os meus filhos. Então eu fiz uma história diferente. É o posicionamento que a gente tem de vida, de cada coisa que a gente se propõe a lutar, né? Existem pessoas aqui que nós conhecemos que lutam por doenças, assim, prosperações de doenças, que lutam prosperações de vício, que lutam prosperações de coisas, e a gente percebe o quanto que eles ensinam e o quanto que eles superam as suas dificuldades, e sempre acreditando em Deus, acreditando em si, e tendo a ajuda de todos os amigos, né? Isso é muito importante. Então, na época que a gente vai chegando no Natal, a gente tem que sempre lembrar. Ah, sim, né? a gente fica tocado, né? Que não estamos sozinhos. Mas só nesse dia, né? 364 dias não precisa se Por tocar. isso que a gente precisa modificar todo dia um pouquinho para chegar, né? Se você vir na casa espírita, sempre, regularmente, não é só mesmo. Oi? Se você vem regularmente numa casa espírita, ou numa igreja evangélica, você vê que não é só no Natal. Porque os problemas vêm até a nossa casa. Sim, sim. Então aqui nós somos tocados, todos. Não precisa só do Natal. Mas é justamente, né? Acho que é para isso que existe. Que a igreja, a igreja é religada, né? Então tu acha que a igreja é aquele negócio de cimento. Não. Religar é o que nós vamos fazer lá. O que o Marcos e você que é a primeira vez, o que vocês vieram fazer? Passear não foi. Nada por acaso. Vocês vieram buscar alguma coisa. Tá? Quando nossos irmãos evangélicos eles vão para a igreja, para o templo deles, eles também vão buscar. E no final todos vão buscar a mesma coisa. Eles vão buscar a Deus. Um escolhe um caminho, outro escolhe outro, escolhe outro mais diferente, mas no final o ponto de chegada vai ser o mesmo. Qual foi a premissa durante esses dois ou três últimos anos que nós tivemos de solicitação da espiritualidade? E isso se repetiu em todas as igrejas da face da terra, sendo católico, sendo evangélico, sendo credo que for. Era o resgate da família, o resgate do respeito da humanidade. Porque nós estávamos perdendo o verdadeiro amor. E eu acredito que em muitos lugares, em muitos locais, isso nós estamos conseguindo. Né? Então agora a gente precisa o quê? Aproveitar essa onda que foi proporcionada para nós nos modificarmos. Então é mais difícil. Sair, tá? Mas é que nem você passou por agora nós viemos passar por determinada situação. Nós escolhemos. Deus não chamou o Ismar, não chamou a Ivanil, e falou: olha, você vai lá fazer isso, isso, isso. Não. Nós é que pedimos para ele passar por isso. Porque nós sabemos das nossas necessidades. E a gente sente tanta vergonha das coisas que nós cometemos lá atrás, que depois fala: não, eu preciso
consertar. Não está certo aquilo que eu fiz, consertar. Não é assim? É assim. Então, para isso nós viemos. Por isso que eu perguntei, quem é que veio passear aqui? Não, todos nós viemos com um objetivo. E qual é o nosso objetivo? É crescer, nos elevar moralmente. Aí você pega e fala assim, eu acho incrível o Camolese, quando ele fala de Chico Xavier, e ele faz tão bem a colocação que, nossa, para mim é uma carapuça. Nossa, como o Chico é maravilhoso, como ele é bonzinho. Ai, como eu queria ser o Chico. Você não quer fazer o que o Chico fez, você queria ser o Chico pela fama, por isso, por aquilo. Mas passar por tudo que ele passou, ser referência, ser exemplo, levar um tabefe na cara e virar o outro lado e falar, bate desse lado também, como Jesus fez. Chico cansou de fazer, Divaldo faz direto. Até o nosso Papa leva a tapa na cara. Percebe? Então, a gente quer ser igual esses emissários, esses missionários, mas a gente não quer fazer o que eles fizeram, a gente só quer ser. Quer encontrar prontinho. Abrir uma gaveta, hoje eu vou ser Chico Xavier. Abre a gaveta e se veste, bota um óculos escuro, um terno surrado e pronto. E sai falando mansinho. Isso é Chico. Papa, bota uma batina linda, maravilhosa, branca, né? Aquele crucifixo desse tamanho pendurado na batina dele, pronto, eu sou Papa. Não é? Então, é para isso que nós estamos passando aqui. Quantos emissários de luz a gente pode citar? Sobra dedo na mão. Vai sobrar dedo na mão. Quantos avatares de amor, de paz, a gente pode citar? Vai sobrar dedo na mão. E depois eu quero entrar no céu. Por isso que às vezes a gente precisa levantar certas questões, porque existem pessoas que acham que nunca vão chegar numa santidade. Mas é necessário um início, né? Não precisamos ser santos, né, Benito? Né? Nós precisamos começar a trilhar um caminho diferente. Porque senão, para a gente mesmo, as coisas ficam difíceis, porque nós estamos plantando e vamos colher. Né? Era só para você fazer o fechamento. Espero ter ajudado. Isso aí, né? Mas vamos que vamos. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Você quer fazer mais alguma coisa? Não. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Muita alguma coisa? Vocês estão satisfeitos? Entenderam? Deu para entender a mensagem, a ideia? Vamos trabalhar nossos vícios? E eu não vou trabalhar o meu porque eu sou perfeito, tá? Tanto que eu estou aqui na frente ensinando vocês, tá? Eu não tenho defeito nenhum. Essa carequinha que vocês já aqui não é careca, é peruca de careca que eu uso. Tá bom, gente? Então vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade, aos nossos benfeitores espirituais que estão presentes. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Dona Alice, a senhora não quer fazer? Eu quero. Eu quero agradecer muito ao Senhor, porque essa semana eu tive uma experiência muito difícil. E graças a Deus eu já consegui estar aqui, estou bem. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. E agradeço a todos vocês pelas orações feitas por mim. E em parte disso eu gostaria de oferecer a Deus a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Obrigado, pessoal.